Olá pessoal, concurso do município de Aracaju, hoje com questões do canal Resolvendo sobre o Código Tributário do município de Aracaju, ok? São 15 questões que nós vamos desenvolver neste vídeo e esperamos que possa ajudar você, candidato aos cargos do concurso de Aracaju da área fiscal, a passar, ok? Primeira questão, questão número 1. Analise as afirmações sobre o Código Tributário de Aracaju e marque V para verdadeiro e F para falso. O Código Tributário regula os direitos e obrigações que emanam das relações jurídicas referentes a tributos de competência municipal, distribuição de receitas tributárias e de rendas diversas que constituem a receita do município. O Código é constituído de 2 livros. O Código Tributário é subordinado à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional e demais leis complementares. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. A, V, F, V, B, F, F, V, C, V, V, F ou D, F, V, F. Pois bem, pessoal, responda a questão e vamos conferir. Bom, letra A seria a questão correta, será a questão correta. Na questão 1, a letra A é a opção correta. E aí, os artigos que embasam lá do Código Tributário Municipal de Aracaju, o primeiro, o segundo e o terceiro artigos. O primeiro fala que o código regula os direitos e obrigações que emanam das relações jurídicas referentes a tributos de competência municipal, distribuição de receitas tributárias de rendas diversas que constituem a receita do município. O segundo fala que o código é constituído de 3 livros com a matéria assim distribuída, livro 1, livro 2 e livro 3, e aí descreve cada livro. E o artigo 3º fala que o Código Tributário Municipal de Aracaju é subordinado 1 à Constituição Federal, 2 ao Código Tributário e demais leis complementares. Sobre a obrigação tributária disposta no Código Tributário do município de Aracaju, é correto afirmar que a obrigação principal decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas de interesse da arrecadação, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. B. A obrigação acessória surge com a ocorrência do fato gerador e ela tem por objetivo o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. C. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. E D. O fato gerador da obrigação acessória é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Você pode pausar o vídeo agora. E podemos ver que a questão certa, depois da sua pausa do vídeo, é a letra C. Letra C, os artigos que podem embasar a questão como um todo é o 8º, o 9º, o 10º e o 11º. O 8º fala da obrigação principal, que ela surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O 9º fala que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. O 10º, que está lá na questão, e aqui destacamos, a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. E aí o artigo 11 fala do fato gerador, que é a situação, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência. A3. Sobre o sujeito ativo e o sujeito passivo disposto no Código Tributário do município de Aracaju, é incorreto afirmar que a. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. B. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributos ou penalidades pecuniárias. Pecuniárias aqui. Sujeito ativo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. E D. O sujeito passivo da obrigação principal, disse contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Você pode dar um intervalo no vídeo e responder. A questão terceira, que vai ser a letra C. O sujeito ativo, artigos 16, 17, e aí vem o parágrafo único, e o artigo 18, que fala do sujeito ativo, da obrigação, define o que é ele, define o que é o passivo, e vai dizer que o sujeito passivo da obrigação principal, contribuinte e também responsável, contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e responsável quando, sem revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa em lei. O artigo 18, sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. De acordo com o disposto no Código Tributário do município de Aracaju, sobre o pagamento dos créditos tributários, é correto afirmar: o Poder Executivo estabelecerá o pagamento do crédito tributário somente em cheques ou carnês. O secretário municipal de Planejamento e Finanças poderá permitir, em caráter excepcional, o pagamento parcelado de créditos tributários já vencidos, excluindo, em alguns casos, o pagamento de juros, multas e atualização monetária. C. O parcelamento ordinário de créditos tributários já vencidos se limitará ao máximo de 12 prestações mensais e sucessivas. E D. O atraso no pagamento de 2 prestações sucessivas obriga a inscrição imediata do restante do débito em dívida ativa, ficando proibido outro parcelamento para o mesmo débito. Pause o vídeo e responda agora, ok? E você vai ver que a questão certa é letra D. Artigos 27 do Código, artigo 31, e aí seus incisos 2º e 3º respondem a questão. O artigo 27, quando ele fala dos créditos tributários, que devem ser solvidos em moeda corrente do país, salvo as exceções previstas em lei especial. No seu parágrafo único, ele diz que o Poder Executivo estabelecerá, em ato normativo, o pagamento do crédito tributário em cheques, carnês, promissórias ou processo mecânico. E aí destacamos aí porque em cheques, carnês, promissórias ou processo mecânico faz parte do que na questão seria lacuna. O secretário municipal de Planejamento e Finanças poderá permitir, em caráter excepcional, o pagamento parcelado de créditos tributários já vencidos, tendo em vista a situação econômico-financeira do sujeito passivo, não se excluindo, em algum caso, o pagamento de juros, multas e de atualização monetária, quando couber. E aí vem o parcelamento, o inciso 2º que fala de parcelamento, né? Parcelamento ordinário, que vai se limitar ao máximo a 24 prestações mensais sucessivas. Lá no final do inciso 3º fala que o atraso no pagamento de 2 prestações sucessivas obriga a inscrição imediata do restante do débito em dívida ativa, ficando proibido outro parcelamento para o mesmo débito, ok? O Código Tributário de Aracaju prevê acerca da exclusão do crédito tributário. Sobre esse assunto, é correto afirmar que a única maneira de se excluir o crédito tributário, é através da isenção. A exclusão do crédito tributário dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito
seja excluído ou dela consequente. C. A isenção será obrigatoriamente cancelada quando verificada a inobservância dos requisitos para sua concessão ou quando desaparecerem os motivos e circunstâncias que a motivaram. D. Qualquer anistia só poderá ser concedida através de lei municipal por iniciativa do Poder Legislativo. A, B, C ou D. Questão 5. Você responde e você verá que a questão 5 é a letra C. Artigo 45, artigo 50. No 45 ele fala que excluem o crédito tributário. A isenção é a anistia. O 50 ele vai falar que a isenção será obrigatoriamente cancelada quando verificada a inobservância dos requisitos para sua concessão e desaparecerem os motivos e circunstâncias que a motivaram, entre outros fatores lá. Analise as afirmações abaixo sobre as infrações fiscais e penalidades dispostas no Código Tributário de Aracaju. Constitui infração fiscal toda ação ou omissão que importe em inobservância por parte do contribuinte, responsável ou terceiro das normas estabelecidas na lei tributária. Respondem pela infração em conjunto ou isoladamente as pessoas que, de qualquer forma, concorram para a sua prática ou dela se beneficiem. Aos contribuintes e responsáveis pela prática das infrações só está prevista como penalidade a multa. Assinale a alternativa que apresenta as afirmações ou a afirmação correta. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Responda você aí. Dê uma pausa no vídeo e você vai ver conosco. Bom, letra B, você verá aqui a questão correta. Artigo 64 do Código Tributário, 66 e 71. Dê uma lidinha com calma. Artigo 64, 66 e 71. O 64 e o 66 respondem bem a questão. De acordo com o disposto no Código Tributário do Município de Aracaju, CPMA, o termo de inscrição na dívida ativa autenticado pela autoridade competente indicará obrigatoriamente a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente à disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi inscrita, o nome do devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um ou de outros. 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4, ou 1, 2, 3 e 4. Pause. Este é o canal Resolvendo, estamos na metade do nosso questionário, ou quase isso. Confira conosco a resposta, que vai ser a letra D, artigo 77, ok? Aí fala do termo de inscrição na dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, que vai indicar o nome do devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis, a quantia devida, a origem, a data em que foi inscrita, enfim. Questão 8ª. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município de Aracaju, exceto exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça, utilizar tributo com efeito de confisco e estabelecer a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo município, cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Pause o vídeo agora para responder. Canal Resolvendo volta já. Letra C. Artigo 92. Que ele fala bem disso. É vedado ao município de Aracaju, alguns itens aí, algumas ações aí. Exigiu aumentar tributos sem lei que o estabeleça, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, né? Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,
utilizar tributo com efeito de confisco, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo município, nos termos da lei. Sobre os impostos ou os impostos que são competência do município de Aracaju, é correto afirmar: o imposto pago pela sociedade desobriga os sócios das suas obrigações tributárias como profissional autônomo. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. A incidência do imposto depende exclusivamente do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade. O imposto não incide somente sobre os serviços prestados em relação ao emprego, em relação de emprego. E aí, pessoal, respondeu? Letra B. A incidência de artigos 99, 102 e 104. A incidência do imposto independe, e aí tem os fatores que independem aí, da existência de estabelecimento fixo, do resultado financeiro do efetivo exercício da atividade, do cumprimento de quaisquer exigências legais, da destinação do serviço. O imposto não incide sobre os serviços prestados em relação de emprego, prestados por diretores, administradores, sócios, gerentes e membros de conselhos consultivos e fiscais de sociedade, em razão de suas atribuições, prestados por trabalhadores avulsos, assim definidos na legislação trabalhista. A base de cálculo do imposto é, de fato, o preço do serviço. Ok? De acordo com o disposto no Código Tributário do Município de Aracaju, Código Tributário do Município de Aracaju, são isentos do imposto, exceto, aqui é uma de exceção, né? É uma questão de exceção. Qual é a exceção? Os profissionais autônomos que oferirem no exercício de suas atividades receita anual inferior a 10 vezes o salário mínimo, a apresentações teatrais, radiofônicas e de TV ao vivo com quadros culturais assim considerados por entidades reconhecidas, taxistas regularizados no órgão responsável pela sua concessão, o artista, artífice ou artesão que exerça atividade na própria residência sem auxílio de terceiros e sem propaganda de qualquer espécie. Pausou o vídeo, pausou, pausa, canal resolvendo, pausa. Letra A, artigo 126, fala de isenção do imposto e ele cita lá, no item 2, os profissionais autônomos que oferirem no exercício de suas atividades receita anual inferior a 20 vezes o salário mínimo. Questão 11. A utilização de serviços públicos de forma efetiva ou potencial dá origem às taxas. As taxas que estão previstas no Código Tributário de Aracaju. Sobre essas taxas, é incorreto afirmar que o contribuinte da taxa de serviços públicos urbanos é o proprietário, titular de domínio útil ou possuidor de imóvel a qualquer título. A taxa de serviços públicos urbanos tem como fato gerador a prestação somente da coleta e remoção do lixo domiciliar. Contribuinte da taxa de iluminação pública é o proprietário possuidor a qualquer título ou a pessoa que tem o domínio útil de imóvel lindeiro em vias ou logradouros públicos que possuam iluminação pública, e a taxa de iluminação pública tem como fato gerador a prestação de serviço de iluminação pública em vias e logradouros públicos. Pausou o vídeo e respondeu? Vamos lá? Letra B. E aí o artigo 228 já esclarece um pouco mais, mas lê também o artigo 223, 224 e 229, viu? Mas a taxa de serviços públicos urbanos tem como fato gerador a prestação dos seguintes serviços municipais. E aí ele lista uma série de serviços, e não somente aquele que a questão fala. Reveja a questão, reveja a resposta, reveja o artigo e você vai entender o que eu falei aqui. De acordo com o disposto do Código Tributário do Município de Aracaju, considera-se instaurado o litígio tributário para os efeitos legais com a apresentação pelo contribuinte de defesa ou impugnação 1. Do auto de infração ou nota de lançamento. 2. Do indeferimento de pedidos de restituição de tributos, acréscimos ou penalidades. 3. Da recusa de recebimento de tributo
acréscimos ou penalidades que o contribuinte procure espontaneamente recolher. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Pode pausar o vídeo e responder. Canal Resolvendo. Artigo 267. Considera-se instaurado o litígio tributário para os efeitos legais com a apresentação pelo contribuinte de defesa ou impugnação do auto de infração ou nota de lançamento, do indeferimento de pedidos de restituição de tributos, acréscimos ou penalidades e da recusa de recebimento de tributo, acréscimos ou penalidades que o contribuinte procure espontaneamente recolher. Sobre os recursos cabíveis da decisão de primeira instância do julgamento de litígio tributário, é incorreto afirmar que da decisão de primeira instância cabe os recursos de ofício e voluntário. O recurso de ofício deve ser interposto no prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Os recursos de ofício poderão limitar-se à parte da decisão. O recurso de ofício será interposto no ato da decisão de primeira instância quando esta, total ou parcialmente, cancelar, modificar ou reduzir créditos tributários decorrentes de auto de infração ou nota de lançamento. Pausou o vídeo e respondeu. Letra B. Artigos 267, artigos 276, 277, 278 e 279. Então, o 278 já mata a questão lá. O recurso voluntário deve ser interposto no prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Ok? Mas leia os artigos que eu falei, que eu citei, estão aí na tela. 276, 277 e também o artigo 279, ok? Questão penúltima, 14. Conforme o Código Tributário de Aracaju, quando transitada em julgado a decisão condenatória, o processo será enviado à repartição de origem para que, conforme o caso, sejam adotadas as seguintes providências: intimação do contribuinte e do fiador para que recolha o débito e seus acréscimos em 15 dias, conversão em renda do depósito em dinheiro, venda dos títulos em garantia, convertendo-se o seu valor em renda. 1 e 2, 2 e 3, 1, 2 e 3. Pause o vídeo e responda. Então, C, né? Artigo 290. Artigo 290, que ele fala que transitada em julgado a decisão condenatória, o processo será enviado à repartição de origem para que, conforme o caso, sejam adotadas as seguintes providências: 1. Intimação do contribuinte e do fiador, se houver, para que recolha o débito e seus acréscimos em 30 dias, conversão em renda de depósito em dinheiro e venda dos títulos em garantia, convertendo-se o valor em renda. E para encerrar a questão 15, Código Tributário agora. O Código Tributário de Aracaju prevê a consulta sobre matéria tributária. Acerca desse assunto, é correto afirmar: após a decisão da consulta, o contribuinte deverá adotar o procedimento por ela determinado no prazo de 15 dias úteis contados de sua intimação. A consulta deverá focalizar somente dúvidas atinentes à situação do consulente. A consulta não produzirá qualquer efeito e será indeferida de plano somente quando for efetuada depois de iniciado o procedimento fiscal contra o consulente. Ou D. A consulta sobre matéria tributária é facultado ao sujeito passivo da obrigação e a outras pessoas nas condições determinadas pelo Poder Executivo. Pause e responda. Letra D responde a questão, artigo 291, mas leia também 293, 295 e 297. A consulta sobre a matéria tributária é facultado ao sujeito passivo da obrigação e a outras pessoas nas condições determinadas pelo Poder Executivo, ok? E aqui encerramos esse bloco de questões, de 15 questões. Até uma próxima. Um abraço.